Isso aqui é a planta de algodão, aqui já no final do desenvolvimento, do ciclo, já com os capulhos abertos, o algodão depois da Crotalaria spectabilis. A gente pode dizer que seria um algodão que teria um crescimento mais próximo de uma população baixa de nematóide, ou praticamente ausência de nematóide. Crotalaria spectabilis reduziu a população do nematóide na primeira fase do experimento, onde se plantou a crotalaria, e o algodão então cresceu numa condição mais favorável. Nós temos aqui dois capulhos abertos. No experimento como um todo, foram 16 maçãs, no total de 9 repetições, isso é uma média de 1,77 maçãs ou capulhos por planta. Isso daqui é uma planta de milheto, uma planta de algodão depois do milheto. O milheto aumentou a população de nematóide, a população final, depois do milheto e antes do algodão, foi de 17 mil e pouco mais de 17 mil. Nós temos aqui um efeito dessa população. Capulho aqui, a maçã, um desenvolvimento um pouco mais retardado, uma produção mais baixa. Aqui a gente tem uma planta com apenas uma maçã começando a abrir, mas a média foi de 0,33 maçãs por repetição, por parcela. Eram 9 parcelas, apenas 3 plantas, cada planta com uma maçã, 3 plantas produzindo e 6 plantas que não produziram. Aqui seria o algodão depois do milho resistente. Os milhos resistentes a amiloidose não têm uma resistência muito elevada, simplesmente eles têm uma reprodução menor que os milhos suscetíveis. Portanto, a população depois do milho e antes do algodão foi bem elevada, foi de 27 mil e pouco, considerando-se uma população inicial de aproximadamente 2 mil. Então, houve um aumento populacional. Essa população de 27 mil resultou numa planta menos produtiva, que a gente pegou uma das plantas, a única que produziu maçã dentre as 9 parcelas. Então, apenas uma planta produziu, as outras 8 plantas desse tratamento não produziram. Então, a média seria de 0,11 maçãs por planta. E, finalmente, o pior tratamento, que seria o milho suscetível, o milho que tem maior reprodução do nematóide, permite a maior multiplicação. A população final foi de quase 68 mil nematóides. Essa população que a gente obteve depois no final do experimento, da primeira fase, onde se avaliou a reprodução no milho, e antes de se plantar o algodão. Das 9 plantas, nenhuma produziu maçã. Nenhuma produziu, aliás, se eu não me engano, nenhuma produziu flores. Até em consequência disso, a gente observa que no caso do crescimento vegetativo, ela até tem um crescimento maior que o dos outros, até porque, como ela não produziu flores, ela conseguiu crescer mais do que os outros. Isso é uma coisa interessante, porque antes do período reprodutivo, eram as plantas menores. As plantas maiores eram as plantas depois da crotalaria, as plantas menores eram depois do milho suscetível. Com o início do período reprodutivo, houve uma inversão, isso provavelmente porque houve uma demanda por fotoassimilados para as flores, depois para as maçãs, no caso das plantas de algodão depois de Crotalaria spectabilis, no caso das plantas depois do algodão suscetível, ela não produziu flores, não houve essa demanda e tudo foi para o crescimento vegetativo, e por isso que tem esse efeito nessa fase final do ciclo. Provavelmente no campo isso não aconteceria porque a condição é mais aguda, então essas plantas talvez no campo talvez tivessem morrido, mas aqui como as irrigações são diárias, uma condição mais artificial, a gente talvez tenha observado esse fenômeno que eu acho interessante a gente destacar. Isso daí.